pessoal, tudo bem? Gente, mais um vídeo pra vocês de resenha no ar. Eu estou dando uma surra de resenha pra vocês, né, gente? Só que hoje, gente, eu vou fazer resenha de um produto importado que está tipo uma febre aqui na gringa. Todo mundo não para de falar dele, que nada mais é que a nova base HD da Wet n Wild. É uma marca de farmácia que a gente encontra no mercado, no Walmart, e todos os produtos costumam ser muito baratinhos, tá certo? Mas são produtinhos muito bons. E recentemente ela lançou uma linha nova, que é essa linha Photo Focus, que não tem só a base, tem a base, o corretivo, o pó, tem o fixador de maquiagem, não sei se tem mais algum produto, mas se tiver eu deixo aqui na descrição do vídeo pra vocês saberem. E essa base aqui, ela tá prometendo milagre. No site da própria Wet n Wild tem todas as informações dela, mas eu copiei aqui pra passar pra vocês. O que que ela promete? Ela promete, assim, dar um acabamento natural no rosto, deixar como se fosse a nossa pele mesmo, só que melhor, sabe? E eles dizem também que essa base sofreu muitos testes em diferentes, assim, condições de luz pra poder entregar uma foto, assim, perfeita, sem falhas. Ou seja, o foco principal dessa base é ficar bem em fotos e vídeos, tanto que ela é HD. E eles dizem que ela foi feita com uma técnica de difusão de luz pra deixar a pele perfeita e natural, através de uma fórmula inovadora e de alto desempenho com complexo de ajuste de luz pra ajudar a evitar efeito branco, pra evitar estourar no flash, digamos assim, né? E ela foi testada em 7 diferentes condições de luz, com flash e sem flash, gente, que é pra ter certeza que a foto aí vai sair perfeita. Ou seja, a base que todos nós queríamos, né? E o melhor, gente, aqui na gringa ela custa só $6. Sim, $6 aqui nos Estados Unidos pra fazer tudo isso que ela promete. Ela é quadradinha assim, com a embalagem de vidro, gente, que dá pra comparar ela facilmente. Se eu coloco uma base dessa e a base da Lancôme uma do lado da outra, você não fala que a embalagem da Lancôme tem mais glamour que ela. Ou mesmo a base da Chanel, gente, que é a mais parecida. Então, assim, em relação à embalagem, tá perfeita de linda. A base que você pode deixar na penteadeira ao invés de você guardar na gaveta, sabe? Quando você abre ela, gente, ela vem com um aplicadorzinho assim, que parece uma pazinha, que eu particularmente gostei bastante, que você aplica direto na pele, assim, sabe? Sem precisar passar a base na mão pra depois aplicar na pele. Em relação ao cheiro, foi uma coisa que me chamou a atenção logo de cara, porque essa base ela tem um cheiro, não é um cheiro ruim, não é cheiro de química, mas também não é cheirinho de perfume, ela tem cheiro de pomada, gente, de pomada de bunda de neném. Mas não foi nada que me incomodou na aplicação, e depois que você aplica, ela seca, tá, o cheiro vai embora. Uma outra vantagem, que pra mim foi uma das melhores da Wet n Wild, é que ela disponibilizou 20 tonalidades de cores dessa base aqui, e com vários tipos de subtons nesse intervalo de cores aí, subtons quentes e subtons frios. Isso que eu achei mais legal, porque tem base que vai assim de 1 a 10, mas ela não separa o fundo da cor, se é quente ou se é frio. E uma coisa que a Wet n Wild fez foi isso, e eu amei. Eu recebi essa base de presente da loja Chiqueza Makeup, que por sinal vai estar à venda nessa loja em breve, essa base aqui. E a cor que eu recebi, gente, foi a cor Golden Beige. Eu confesso que quando eu vi essa cor Golden Beige, eu fiquei meio na dúvida, porque eu analisei a tabela que a Wet n Wild disponibiliza no site deles, e também a resenha das gringas que tem a tonalidade de pele parecida com a minha, sabe? Então eu achei que a minha cor fosse a Soft Beige, que é a cor que a maioria das gringas estão usando, tanto que ela está super esgotada, a gente não acha Soft Beige em lugar nenhum. Porém, graças a Deus que foi a Golden Beige que veio pra mim, porque essa cor ficou certinha para o meu tom de pele, certinha. Na hora da aplicação eu tive a impressão que ela ia ficar assim quase que clara, sabe? Ai meu Deus, essa base vai ficar clara. Só que depois ela dá uma pequena oxidada, ela não oxida muito, assim ela se adapta à cor da minha pele e fica direitinho. Então essa cor Golden Beige ficou perfeita pra mim. Ela vem 30 ml de produto, que é o que vem a grande maioria das bases, e a textura dela, gente, é uma textura assim mais líquida. Ela não é tão líquida, por exemplo, quanto a base da Mary Kay, que ela escorre logo que a gente aplica assim, mas ainda assim ela não tem uma textura assim grossa. Eu considero ela ainda uma textura líquida. Eu vou colocar aqui a aplicação dela, gente, que eu fiz junto com vocês, e depois eu volto pra falar mais e fazer as conclusões dessa base, tá certo? Eu adoro aplicar base pela manhã, tipo agora, 7 horas da manhã, que é quando a gente acorda com essa olheira monstra, tipo horrorosa, e com a cara desse tamanho, né?
Por isso que eu me recusei de começar o vídeo assim. Eu falei, vou fazer a aplicação, depois eu começo o vídeo, porque ninguém merece olhar pra minha cara assim, né, gente? Como eu mostrei pra vocês, ela tem um aplicador assim super diferente. Ela tem uma espátulazinha assim. E eu já aproveito essa espátula, gente, já pra espalhar a base aqui no meu rosto. Vou cobrir aqui um machucadinho que eu tô no meu rosto, que eu fui tentar espremer um cravo aqui e me ferrei, né? Parece que eu apliquei muito, gente, mas como a base ela é bem líquida, quando a gente espalha, ela não dá essa sensação, tá? E se eu espalhar muito pouquinho, a primeira vez que eu apliquei assim, eu senti que ela ficou com aqueles risquinhos assim no rosto, sabe? Eu até fiquei meio desconfiada da base quando eu fui aplicar a primeira vez por causa disso. Mas depois, quando eu coloquei uma quantidade um pouquinho maior e fui aplicando assim, dando batidinhas, aí eu percebi que ela já não ficou desse jeito e ficou bem mais fácil de espalhar. E a aplicação dela, gente, olha, como vocês podem ver, é bem facinha. Metade do rosto aplicada e a outra metade sem aplicar. Olha a cobertura dessa base, gente. E apesar dela ter essa cobertura assim super boa, ela não é aquela base assim que você fica sentindo, que fica pegajosa, que você fica lembrando que você tá com ela o tempo todo, sabe? Mesmo ela tendo essa cobertura quase alta, eu acho que é uma base que você consegue usar durante o dia e durante a noite. E apesar dela não oxidar muito, ela oxida só um pouquinho e ela meio que se adapta ao seu tom de pele, sabe? Então, eu estou apaixonada pela cobertura dessa base. Pode ver que ela cobriu aquele machucadinho que eu tava assim no rosto com uma camadinha só. Vou aplicar aqui do outro lado também. Pronto, gente, aplicação completa no rosto inteiro e foi só uma camadinha de base que eu apliquei. E ela tem uma cobertura, assim como vocês podem ver, excelente. Agora vamos para a aplicação do corretivo. Uma observação, gente, essa base demora pra secar. Ela demora assim uns 10 minutinhos, sabe? Mas você não precisa esperar os 10 minutinhos pra aplicar o corretivo. No meu caso, eu deixei ela secar completamente porque eu resolvi fazer os olhos antes de completar a pele. Mas ela seca, tá, gente? Agora já o corretivo, ele tem a mesma proposta da base, HD e tal, só que eu achei a gama de cores dele assim muito menor, sabe? A cor que eu peguei pra mim é a Light Ivory. E eu tava procurando uma cor assim, tipo light médio, sabe? E eu não encontrei. Eu vou confirmar essa informação, mas eu acho que nem existe uma cor assim, light médio, antes de ir já pro médio, que seria o tom da minha pele. E um outro detalhe, gente, é que na minha opinião, a cobertura dessa base é o suficiente para cobrir as olheiras, tá? No caso do corretivo, eu tô usando ele mais como função de iluminação do que para cobrir as olheiras, porque eu acho que esse serviço a base fez assim com excelência. E eu vou espalhar esse corretivo aqui normalmente com a esponjinha umedecida. Eu achei a cobertura desse corretivo aqui super power também e o acabamento assim muito parecido com o acabamento da base, sabe? Ele tem uma textura assim um pouco mais grossinha que a base. Agora um detalhe, nem a base e nem o corretivo eles prometem secar completamente mate, a ponto de não transferir nada assim. Tanto que eu vou fazer o teste do papel higiênico, gente, agora mesmo, antes de terminar de fazer a maquiagem, porque eu quero mostrar pra vocês que essa base, ela tem uma transferência, assim, mínima. É uma transferência, assim, até aceitável. Ela seca, mas eu acho que ela não seca, assim, completamente a ponto de não transferir nada, sabe? Ela tem uma leve transferência, assim, mas é uma transferência, assim, aceitável, sabe? Porém, gente, é um tipo de base e corretivo que eu acho que não dispensa o uso do pó. Porque se você dispensar o uso do pó, pelo fato dela não ser aquele seco, assim, esturricado, completamente mate, ela vai sair mais rápido do seu rosto, se você ficar pegando, se você ficar encostando, assim, alguma coisa. Então, eu acho que o pó, ele vai ajudar a selar bastante a base e fazer com que ela dure simplesmente o dia todo na pele. E a Wet n Wild tem da mesma linha o pó Foro Focus, que é esse pó prensado aqui, que eu até mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, que eu peguei a cor pra mim um tequinho mais clara, porque a minha intenção era somente selar o corretivo com ele e não o rosto inteiro. Essa tonalidade aqui é o Warm Light, eu teria que pegar o Warm Beige, que eu nem sei se existe o Warm Beige, mas nesse caso eu vou usar esse pó somente pra selar o corretivo mesmo, e eu vou selar assim o resto do rosto
com outro pozinho mais fininho, que seja ou translúcido ou da tonalidade da cor da minha pele, sabe? O pó que eu poderia comparar ele seria aquele pó mineral da MAC, sabe? Aquele translúcido. Eles são muito parecidos, gente. Esse daqui eu acho que ele é até mais fininho. É super bom e não deixa aquela aparência de maquiagem assim carregada, sabe? Sério mesmo, eu estou apaixonada por esse pó. Apesar dela ter uma cobertura assim de média para alta, que eu comentei com vocês na aplicação, ela não é uma base que foi feita para aplicar em grande quantidade, para você construir camadas com ela e deixar ela com uma altíssima cobertura. Ela é uma base HD, então ela tem que ser aplicada uma quantidade média, de forma que ela possa cobrir os seus defeitinhos, mas ainda assim ela deixa a sua pele assim mais natural. A quantidade que eu apliquei hoje assim foi o limite. Mais do que isso, ela já não ficaria tão boa. E menos do que isso, ela ficaria ainda assim boa, não com uma cobertura tão forte igual eu deixei aqui, mas ela ainda assim ia ficar com uma cobertura linda e mais natural. A segunda observação é que, como vocês perceberam aí no vídeo, eu fiz a aplicação dela com o pincel. Eu estou acostumada a aplicar base com o pincel e depois dar o acabamento com a esponjinha, sabe? Mas eu não fiz isso hoje porque eu queria mostrar a cobertura máxima que ela deixa assim na pele. Mas, se você aplicar ela com a esponjinha, ela vai te dar uma cobertura um pouquinho menor, mas bem natural e linda, que é o que eu altamente recomendo para quem tem peles maduras, porque se você tiver peles maduras, eu acho que dá pra você usar essa base tranquilamente, só que nessa quantidade que eu falei, espalhando com a esponjinha, porque se você não espalhar com a esponjinha e colocar grande quantidade, ela vai marcar as linhas de expressão. Mas da forma que eu falei, ela não vai marcar e vai ficar perfeita. E lembrando, gente, que ela não é mate. Não aplique a base esperando que você vai ter aquela cobertura seca, 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 esturricada. Depois que você aplica o pó, ela não transfere mais. Ela não transfere mais. O que se sair alguma coisa aqui vai ser do pó que você aplicou por cima. Mas ela não tem aquela cobertura seca, seca, seca e fosca. Ela dá uma luminosidade assim natural na pele. É uma sensação gostosa, gente, agradável, que eu realmente amei. Ela não é uma base que promete ser a prova d'água, mas eu acho que ela resiste bem à água, tá, gente? Eu vou até aplicar aqui um pouquinho de água termal. Mesmo eu colocando aqui um pouquinho do papel, a transferência dela é mínima. É mínima, gente. Então ela resiste muito bem à água. E é uma base, gente, que eu apliquei 7 horas da manhã e eu posso voltar aqui 7, 8, 9 horas da noite, que essa base vai ficar o dia inteirinho na minha pele. Isso se eu selar com pó, tá? Se eu não selar com pó, ela não dura o dia inteiro. Agora, tudo isso que eu falei de bem da base, gente, eu não posso falar 100% do corretivo, tá? Ele é um corretivo legal, ele tem uma textura assim parecida com a base, porém, ele é um corretivo que, se você não aplicar pouquinha quantidade, acho que mesmo com pouquinha quantidade, ele acumula um pouquinho nas linhas de expressão, tá? Então eu ainda prefiro o corretivo da Maybelline. É um corretivo bom, dá pra usar em pequena quantidade assim, mas eu ainda prefiro o da Maybelline. E o pó, gente, super fininho, perfeito. Eu tô pensando até em comprar uma cor mais escura dele pra poder selar o resto do rosto e deixar esse mais clarinho aqui só pra área dos olhos, onde eu apliquei corretivo. E o fixador, gente, da mesma linha, eu acho que ele funciona muito bem como todos os outros fixadores que eu tenho. Só que o mais legal dele é que ele marca a hora. Ele tem uma setinha aqui no frasco, que eu não sei se vocês conseguem enxergar, e uma numeração aqui. Por exemplo, agora são 9 horas da manhã. Eu posso marcar aqui com a setinha o horário que eu apliquei o fixador e deixar passando aqui pra depois conferir a quantidade de horas que durou na minha pele. E dura o dia inteiro, gente. Eu tenho pra dizer que eu não tenho nenhum ponto negativo pra falar dessa base. Eu estou realmente muito apaixonada por ela. Eu vou fazer umas fotos aqui usando ela, eu vou deixar lá no blog pra vocês conferirem. Ela realmente não estoura no flash, nada. Pelo contrário, gente, as fotos ficam lindas. E tanto que eu tenho aqui a minha base HD da Makeup Forever, que custa nada menos que $53, e tem a mesma proposta que a base da Wet n Wild de $6, e a base da Wet n Wild colocou a minha base da Makeup Forever no chinelo, gente. Gostei mais dessa do que dessa. E uma observação final muito importante, gente, que as empresas dos Estados Unidos têm feito muito isso, é colocado aqui um símbolozinho aqui embaixo do produto dizendo que eles são feitos sem crueldade com os animais. Então muitas empresas de cosméticos estão fazendo isso. O Wet n Wild de parabéns, e vocês vão poder encontrar ela aí no Brasil nas lojinhas que vendem importados do Instagram, e na minha loja parceira também, a Chiqueza Makeup, que vai vender essa base também em breve, tá certo, gente? Então espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do meu like, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Me sigam também nas redes sociais, que eu vou postar várias fotinhos aqui dessa make pra vocês verem como essa base fica bonita em fotos. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!